Amados, sempre quando nós fazemos essa pergunta, a grande maioria das pessoas respondem que sim, de que verdadeiramente são salvos e de que vão para o céu. Mas será que isso é uma verdade? Será que realmente é isso que diz as Escrituras? Porque no livro de João, capítulo 7, verso 38, diz o seguinte: Quem crê em mim, como diz a Escritura, e não como eu digo, não como você diz ou você acha que é dessa forma, ou como diz aquele que se diz ser padre ou pastor, não. É como diz a Escritura: rios de água viva correrão no seu ventre. Livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 19, diz o seguinte: E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Toda a Escritura é revelação. Por meio do Espírito Santo de Deus, é a boca de Deus falando. Logo, essa passagem do livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 19, cabe para toda a Escritura. Não compete a nós acrescentar ou diminuir nada. Nós temos que seguir o que está escrito. Isso é para quem quer ser salvo. Eu quero me dirigir agora especificamente a você que se diz religioso e religiosa. No livro de Hebreus, no capítulo 8, verso 13, diz o seguinte: Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Como nós observamos aqui, tem duas alianças, a velha e a nova. Para entrar a nova, a velha tem que deixar de existir. E na velha aliança, como nós observamos no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos 613 leis. E dentre elas nós temos santuário terrestre, culto divino e clero sacerdotal. Já na nova aliança, nós temos somente 2 mandamentos. Vamos ver? Em Marcos capítulo 12, verso 28 ao 34. Aproximou-se dele um dos escribas que eu tinha ouvido disputar. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Agora eu te pergunto: Jesus está mandando aqui instituir novamente templo? Jesus está mandando novamente instituir clero sacerdotal? Colocar um pastor, um padre para te subjugar, para estar predominando sobre você? Jesus está mandando novamente fazer culto divino de uma forma expressa, como nós observamos aí nessas religiões? Jesus não está mandando nada disso. E que fique bem claro, a gente não deve acrescentar e nem diminuir nada do que está escrito. Esse sistema religioso que você frequenta é a prostituta do livro de Apocalipse. É a grande Babilônia, a meretriz. Sabe por quê? Porque eles fundem os 2 pactos. Pega a antiga aliança e funde com a nova aliança. É mais velha aliança do que nova. Porque eles estão aí com o templo novamente, estão com culto divino, estão com pastores, estão com doutores, estão com mestre, com padre, até com papa. Isso tudo não tem nada na Bíblia. A palavra de Deus nos diz que os sacerdotes que tinha de antigamente, hoje, cada qual é sacerdote de si próprio. Jesus, ele é o sumo sacerdote. A direção agora é na vertical, não é mais na horizontal para ir na vertical, como fazem os religiosos de hoje. Não, é diretamente em espírito e em verdade. Acabou o clero sacerdotal, acabou o templo. Templo agora somos nós, é corpo daqueles que vivem a nova aliança. O culto divino que era feito antigamente, agora é no raciocínio, é no intelecto. É um culto racional, como o apóstolo Paulo nos diz claramente na carta escrita aos Romanos. No livro de Gálatas nos fala claramente
que quem tentar viver por um único preceito da lei, não precisa ter 2, 3 não, é um só, descaiu da graça e destituído o estado da glória de Deus. Logo, como você é salvo ou salva, estando vivendo dentro de preceito da lei no sistema religioso. O sistema religioso tem templo, o sistema religioso tem culto divino, o sistema religioso tem um clero sacerdotal. Jesus ele disse claramente, olha, esse templo que vocês gostam, que vocês amam tanto, isso tudo vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra. Agora vai eu e levanto o templo. Jesus ele disse claramente, é eu que sou o bom pastor. E o bom pastor tem a sua característica, ele dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, aquele que não é pastor, de quem não são as ovelhas, quando ver vir o lobo, foge e o lobo as arrebata. Agora, como eu vou tomar um mercenário para estar me liderando espiritualmente diante de Deus? Não tem sentido uma coisa dessa. A palavra de Deus trata esses mercenários também como cães. E esses cães têm uma sentença expressa para eles, descrita no livro de Apocalipse, porque a Bíblia fala claramente que os cães e os feiticeiros e etc. não herdarão o reino do céu. Então você está sendo liderado por um cão. Como é que você me diz se é servo de Deus, se é uma serva de Deus, sendo que você vai diante de um cão para te representar espiritualmente? A palavra de Deus nos diz que o único mediador entre nós e Deus é Cristo. Mas não, você tem colocado um cão para ser mediador entre você e Deus. E agora você diz que está salvo ou que está salvo? Mas de que maneira? É por isso que eu falo, as escrituras dizem uma coisa, o sistema religioso e o povo leigo diz outra. Porque não entende, não compreende as escrituras. Portanto, a gente tem que observar o que está escrito e não o que os líderes religiosos falam. Talvez você possa estar pensando, mas todo mundo é pecador. E Jesus é amor e eu também peco, vou continuar assim porque eu vou para o céu do mesmo jeito porque Jesus morreu por mim no Calvário. Negativo. Jesus ele morreu no Calvário por aqueles que vivem a nova aliança, por aqueles que obedecem a sua palavra. Se você vive nova com velha aliança, você descaiu da graça. Tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é para a morte. Esse tipo de pecado é um pecado para a morte, porque a ordem divina é para sair da Babilônia e não para ficar. Sai dela, povo meu, para que não incorras nos seus pecados, e as pragas desse livro não descaia sobre vós. Portanto, se você permanece num sistema babilônico do qual Deus diz que é para sair, e você fica, você está querendo o quê? Portanto, não há salvação para quem vive na contramão, anda em desobediência ao que Deus instituiu. Adão e Eva, eles foram sentenciados à morte simplesmente por conta de um único ato de desobediência. E você acha que você, desobedecendo da forma como você vem desobedecendo a lei de Deus, a nova aliança que ele estabeleceu, que é simplesmente amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo, o sistema religioso acrescenta, diminui, colocou um monte de coisa, misturou graça com lei e está tudo certo. Negativo. Enquanto você permanecer nesse engano, você está em perdição. Essa é a verdade. Aceita se você quiser. Jesus disse, aquele que rejeita a mim e não aceita as minhas palavras, já tem quem o julgue. A minha palavra que vos tenho proferido, essa o há de julgar no último dia. Fique na graça e na paz do Senhor.